Amém? Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje é mais uma aula da parábola dos trabalhadores da vinha, a 7ª aula da escola dominical, que seria no domingo, mas está sendo na quarta, enquanto durar essa pandemia que, em nome de Jesus, nós cremos que vai passar logo para nós voltarmos à normalidade. Quero pedir aos irmãos que estão presentes, na live, os irmãos que estão aqui, nós vamos agora nos colocar de pé para fazermos uma oração. Hoje eu estou presente, irmãos, porque acabou o rodízio, Então... Também nós vamos vai ter um anúncio importante. Então hoje a gente vai estar aqui adorando a Deus com os irmãos. Oremos. Pai eterno, no nome de Jesus nós te agradecemos, porque nessa noite nós estamos na tua presença, Senhor. A escola dominical hoje, que vai falar sobre os trabalhadores da vinha. Que o Senhor dê sabedoria ao teu filho, que vai ministrar essa aula, falando aos corações. Pai, nós te agradecemos neste momento, que assim seja para a glória do teu nome, todo o ensinamento, todo o conteúdo desta aula, nossos corações possam absorver nosso entendimento, para que a tua igreja, Senhor, saiba que o Senhor continua ajudando, concedendo graça pelo teu Santo Espírito. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar o hino 409. Como fala de trabalhadores, nós vamos cantar o 409 e depois vamos ler o texto, texto áureo, e passaremos ao pastor Yong, que ele vai dar sequência. Depois, ao final da aula, nós estaremos finalizando e anunciando os demais trabalhos semanais. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, que é fraco vós sejais o velho, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reverse em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus estará ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas,
correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Tomar um pouco de água, porque este hino fala muito bem do momento que nós estamos passando, né? Os que esperam no Senhor, forças obterão, correrão, como águias voarão, subirão para as alturas. Em Cristo sempre confiando, meus irmãos. Em Cristo sempre confiando. Esse é o que nós devemos fazer. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo. O capítulo é o 20 e os versos é o primeiro ao 16. Mateus, capítulo 20, versículo 1 ao 16. Esse é o texto áureo, texto base do ensinamento desta noite. É o texto base para o ensinamento dessa noite. Parábola dos trabalhadores da vinha. Nós ouvimos parábola do semeador, parábola da dracma, parábola do filho pródigo, parábola todas as parábolas que nós estamos ouvindo aqui são parábolas de Jesus, parábolas bíblicas, e hoje nós vamos falar na parábola dos trabalhadores da vinha. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou para a sua vinha. Perto da 3ª hora, saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhe: Ide-vos para trabalhar e dai-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora 6ª e 9ª, fez o mesmo. E perto da hora 1/10, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados. Perguntou-lhes: por que estáis aqui desocupados o dia todo? E responderam: porque ninguém nos contratou. E disse ele: vós também para a minha vinha, e recebereis o que for justo. Chegando a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores, pagar-lhe-eis o salário conforme começavam pelo último, indo até o primeiro. Vindo o da hora 1/10, recebeu 1 denário cada um. Vindo, porém,
os primeiros pensaram que receberia mais, porém também receberam 1 denário cada um. Tendo recebido, murmuraram contra o pai de família, e disse-lhe: estes últimos trabalhadores, só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas ele disse a um deles: amigo, não te faça injustiça. Não combinei contigo 1 denário? Toma o que é teu, retira, eu quero dar a este tanto quanto a ti. Não tenho direito de fazer com o que quiser com o que é meu, ou o mal é o teu olho, porque eu sou bom. Assim os últimos serão o primeiro, e os primeiros os últimos, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém. Esta é a palavra de Deus. Nós vamos orar, e em seguida estarei passando ao pastor Yong, que é professor, junto aqui também com o presbítero Márcio, mas sempre o pastor Yong está nos ministrando essas aulas, e hoje será a vez dele também. Senhor, mais uma vez oramos e agradecemos ao Senhor, para que nessa noite, Senhor, a Tua palavra no nosso coração nos dê entendimento, para sairmos daqui sabendo que recebemos do Senhor uma porção de alimento espiritual para a nossa alma, não só para nós, mas para todos que estão ouvindo esta live, que vai participar dessa live, Senhor. Que o Senhor continue abençoando e dando sabedoria ao Teu Filho, e que Teu Espírito Santo conduza ele, Senhor, pelas palavras da Sagrada Escritura, com sabedoria, e assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. A partir de agora, nós vamos estar passando o pastor Yong, ele vai estar dando esta aula. Boa noite a todos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, a todos aqui presentes e os que nos acompanham pelas lives, que a paz alcance a todos, seja presencialmente, seja pela internet, amém? Então, nesta noite nós vamos dar continuidade à nossa escola dominical, tendo como tema da lição desta noite a parábola dos trabalhadores da vinha. Alguns chamam trabalhadores e as diversas horas de trabalho. É uma das parábolas um pouco controversas, né? E eu acredito que muitos vão até estranhar um pouco a lição de hoje, porque hoje eu não falo como pregador, eu falo como professor e como quem ensinou e estudou esta parábola. Desculpem o lapso, é pequeno detalhe técnico aqui, mas voltando então, vamos à parábola dos trabalhadores da vinha. Como disse, esta é uma parábola um pouco controversa e eu vou apresentar no estudo desta noite do ponto de vista mais teológico. Eu acredito que muitos já ouviram bastante ministrações, pregações a respeito dele, e como eu disse, eu acho que alguns vão até estranhar o ensino que vou passar esta noite, e tenho certeza que eu vou tirar 3 dúvidas que muitos
cristãos me fazem? E esta noite vocês vão ter a resposta para isso. Faz bem? Bom, a leitura do texto já foi feita, né? Então, como eu disse, nós estamos nesse trimestre em estudo de parábolas. As parábolas não são histórias acidentais que Jesus vai narrando como que aleatoriamente. Com exceção do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, em que ele narra as parábolas do reino, inicialmente a uma multidão e depois reservadamente aos discípulos, as demais, ou uma boa parte delas, eram respostas às indagações, eram respostas a perguntas que faziam a ele, ou muitas vezes uma reação, uma resposta como reação a uma situação que o rodeava. Então as parábolas sempre tinham uma finalidade prática, mas circunstancial, do momento em que Jesus estava vivendo no ministério dele. Então quando a gente estuda as parábolas, nós temos que fazer algumas perguntas, tipo: o que gerou esta parábola? Ou seja, qual foi o motivo de Jesus ter falado determinada parábola? Por que motivo ela foi dita, né? Então, e qual o contexto que gerou a parábola? Às vezes é um contexto. Se vocês lembrarem, quando eu falei sobre a parábola do filho pródigo, fariseus, escribas e doutores da lei estavam do lado de fora, murmurando, reclamando que ele estava comendo e bebendo com publicanos e pecadores. Aí ele pede licença para o pessoal dentro da casa e sai. E conta a parábola do filho pródigo de uma forma muito parecida com o contexto que acontecia com ele. Ele estava festejando com os pecadores, festejando com aqueles que estavam ouvindo a palavra, e os fariseus e doutores da lei murmurando do lado de fora. Então, o contexto, muitas vezes, leva Jesus a contar uma parábola. E, como disse, muitas vezes são respostas a perguntas feitas diretamente para ele, ou como reação, como disse, uma situação ou circunstância. Esta parábola que nós estudaremos nesta noite, dos trabalhadores da vinha, também foi uma resposta. Resposta de quê? Eita. Bom, antes de entrarmos na parábola, eu queria dizer, como é uma parábola um pouco controversa, existem muitas teses, muitas temáticas abordando esta parábola. Eu coloquei teses, são como temas que muitas vezes as pessoas adotam para explicar, e normalmente numa ministração, numa pregação. Eu já ouvi, por exemplo, que as fases, os grupos de trabalhadores representam as fases de Adão até Noé, de Noé até Abraão, de Abraão a Moisés, de Moisés a Jesus e após Jesus, por exemplo. Uma outra que eu ouvi é que os primeiros eram os discípulos de Jesus e depois as demais turmas eram publicanos e pecadores que se arrependiam e entravam na vinha. Outro grupo de trabalhadores representariam os judeus, os gentios, e que o denário representava a salvação. E uma outra tese diz que cada grupo representaria eventualmente uma fase da vida em que uma pessoa se tornou cristão, seguidor ou discípulo de Jesus, etc, etc, etc. A gente vê vários tipos de ministração de acordo com a temática. Eu não quero anular essas ministrações, essas pregações. Por quê? A aplicação, o aplicativo delas tem uma validade, tem legitimidade, e eu acredito que muitos são edificados pelas aplicações. Agora, teologicamente falando, é o que eu vou explicar hoje, a parábola. Volto a dizer, eu não anulo a mensagem, a aplicação das pregações que foram ouvidas sobre isso. Eu estou dizendo que teologicamente há um equívoco, mas os aplicativos deles são válidos, porque edificam a nossa vida, a vida do cristão. Bom, como disse, fornecem muito assunto para pregação, ministração, exortação, mas não explica a parábola. E é isso que eu quero fazer essa noite, explicar a parábola.
Tá bem? Então, a parábola dos trabalhadores da vinha é uma resposta a uma indagação, a uma pergunta que Pedro fez a Jesus. Tudo começou, deixa eu voltar um pouco, tudo começou com aquela visita do jovem rico. Vocês se lembram? Voltem uma página atrás, tá? No capítulo 19, quando o jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele, cá entre nós, Jesus não gostou da forma como o jovem perguntou, né? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Bom, já que você quer fazer, então faça isso, cumpra a lei. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não mentirás e amarás seu próximo como a ti mesmo, como está escrito em Levítico 19, 18. O jovem alega que cumpre tudo isso aí. E Jesus, ele olha assim, daquele jeito, e fala: você tem certeza? Então vamos ver. O jovem responde assim: eu tenho feito tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Jesus olha para ele e fala: olha, se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, depois vem e me segue. Aí o jovem baixou a cabeça, provavelmente, entristeceu-se e se retirou. Porque era muito rico, tinha muitas propriedades, né? E com isso, Jesus apenas queria confrontá-lo com a resposta precipitada que ele deu, dizendo que tudo isso ele cumpria desde a mocidade dele. Pode até ser que os demais mandamentos ele cumprisse, mas no amar ao próximo como a si mesmo, ele falhou feio, e na frente de todos ali que testemunharam o vacilo dele. Porque se você ama seu próximo como a ti mesmo e pergunta, para Jesus o que me falta, Jesus fala: falta isso, vende tudo que você tem, porque você é rico, tá? Vende, dá para os pobres, porque você não gosta para si, então dê ao seu próximo como a si mesmo. Então, isso foi a falha do jovem. Bem, aí, Jesus comenta como é difícil entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas Jesus deixa uma brecha, uma abertura. Ele fala: mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então vejam bem, quando vocês usarem esse versículo, o contexto em que ele foi usado. Porque homens querendo se salvar é impossível, mas a Deus, quando Deus quer salvar o homem, é possível sim. Então, o jovem saiu triste, porque ele não queria se desfazer das coisas, não queria renunciar à riqueza dele para seguir a Jesus. E é nesse contexto que Pedro, daquela forma bem, como eu diria, a palavra é... aquele cara que pensa rápido, eu esqueci o verbo, o adjetivo. Pedro, precipitado e rápido, perspicaz, né? Perspicaz é a palavra. Perspicaz do jeito que é Pedro, fala: olha, esse aí pode não ter querido fazer isso, né, Senhor? Mas nós deixamos tudo para te seguir. E o que nós vamos ter? É então, como eu disse, que Pedro, para variar, né, afirma-se naquela perspicácia dele: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos receber? Esta parábola é em resposta a essa pergunta de Pedro. É nesse contexto, então, que Jesus responde a Pedro com a parábola dos trabalhadores da vinha. Entender esse contexto faz a gente entender um pouco melhor do que a parábola isoladamente considerada, tá? Mas antes de narrar a parábola, ele diz: olha, porém, muitos primeiros serão últimos e muitos derradeiros serão os primeiros. Jesus meio que entremeia, ou seja, no começo, ele fala isso no começo e fala no fim, dizendo que esse detalhe é um detalhe muito importante.
Portanto, a parábola vem responder esse questionamento de Pedro, entremeado, ou seja, no começo e no fim. Vocês podem ver o último versículo do capítulo 19 de Mateus, está escrito isso. E depois que ele acaba a parábola, ele repete: os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Correto? Bem, como disse, talvez hoje eu decepcione ou entristeça alguns que tenha entendido ou estudado essa parábola de uma forma um pouco tradicional. Hoje meio que estou, acho que, contrariando um pouco o conhecimento popular sobre essa parábola. Como a gente sempre brinca de dar um título, né? Eu gostaria de dizer, olha, um título da mensagem, né, da parábola podia ser Justiça segundo a visão dos homens e a justiça segundo a visão de Deus. Alguns podem falar: ah, mas a parábola fala sobre graça. Olha, há momentos em que a graça é atuante nessa parábola, mas ela eminentemente não é sobre a graça de Deus. Eu já vou explicar o porquê. Então eu quero relembrar apenas alguns versículos chaves desta parábola, tá? Para a gente entender a explicação que vai se seguir. Porque o reino de Deus é semelhante a um homem, pai de família. Eu deixei destacado em outra cor, eu não sei se vocês da live estão enxergando, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores. Tá, e daí? E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro ou um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, ou seja, 9 horas da manhã, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que eu achar justo, o que for justo. Na visão do contratante, no caso do pai de família, que representa Deus. Saindo outra vez na hora sexta e nona, ou seja, 12:00 e 3 da tarde, ele saiu de novo e fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, ou seja, 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe: porque ninguém nos assalariou. Eu gostaria que vocês deixassem destacado na Bíblia de vocês. Eu tenho o costume de rabiscar minha Bíblia. Se vocês tiverem, façam isso, porque ele faz muita diferença no entendimento da parábola. Reparem que no primeiro caso, o homem saiu deliberadamente, de propósito, segundo a narrativa do texto, para contratar trabalhadores. Isso faz quase que a diferença toda. Ele saiu provavelmente 5:30 da manhã, tá? Porque o expediente começa às 6, então a gente imagina, a Bíblia não dá esse detalhamento, mas eu imagino que ele saiu tipo 5 horas, 5:30 no máximo, e foi com a intenção de contratar trabalhadores. Que trabalhadores são esses? Apenas um parênteses aqui. Existem os trabalhadores fixos, que são, vamos dizer, de carteira registrada, né? E existem os trabalhadores eventuais, o que chama de jornaleiro, não é aquele que vende jornal na banca, não, que trabalha por jornada, por empreitada, seria o equivalente a um diarista. Quem é mais do norte, eu vou usar uma expressão muito comum no norte, que talvez se identifique. Lá é muito comum a figura do chapa. Pastor, já ouviu falar no chapa? Então, essas pessoas que ficam nas praças é mais ou menos como os chapas. Eles ficam esperando os caminhões chegarem, seja para servir de guia e para ajudar a descarregar. Não é isso, pastor, que é o chapa? Então, esses trabalhadores que estavam na praça é mais ou menos como eles. Tá? E o fato de ser ajustado um denário era uma espécie de, entre aspas, salário mínimo diário daquela época. A remuneração mínima de um dia de trabalho daquela época. Ele foi,
e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. É como se, fulano, você vai trabalhar na minha vinha, eu vou te dar 1 denário por esse dia de trabalho. Você está de acordo? Estou, ótimo, obrigado, eu te agradeço, porque eu estava precisando trabalhar. Amém. Então, vai para a vinha trabalhar. Foi mais ou menos dessa forma em que eles foram contratados. Agora, reparem uma coisa. Perto da hora terceira, Jesus não diz que ele saiu para contratar mais trabalhadores. O homem saiu, deixou os trabalhadores trabalhando e, por acaso, passou na praça e viu outros que estavam ociosos. Repararam a diferença do primeiro grupo para o segundo? No primeiro grupo, repetindo, ele saiu com a intenção de contratar. Olha lá. Saiu de madrugada a assalariar trabalhadores. Entenda-se, saiu para contratar trabalhadores extras que precisavam para o trabalho da vinha. E aqui, às 9, ele por acaso foi, na padaria tomar um café, se fosse nos dias de hoje, e viu na praça ali do Lago do Cambuci, um bando de gente parado ali, falou, o que vocês estão fazendo aí? Querem trabalhar na vinha? Vai. Como já começou o dia, depois eu pago o que for justo para vocês. Fica mais fácil entender assim? Aí na hora do almoço ele vai almoçar ali e de repente ele vê mais gente de novo parada ali no Lago do Cambuci. O que vocês estão fazendo aí? Vai trabalhar na minha vinha. E mandou, eu vou pagar para vocês o que for justo. 3 horas da tarde ele vai comer uma coxinha ali naquela loja de salgado e vê de novo mais pessoas lá paradas. Vão lá para a minha vinha. E quase no final do dia, acho que ele foi para o estacionamento pegar o carro dele para voltar, 5 horas da tarde. O que vocês estão fazendo aí? Vai lá para a minha vinha trabalhar que eu vou dar o que achar justo para vocês, tá? Então, estou contextualizando para vocês entenderem melhor. Por favor. Repararam a diferença na contratação? Só a primeira turma foi contratada por necessidade. Tá? Bom, eu queria que vocês... fiz questão de explicar isso porque ele vai fazer a diferença na compreensão da parábola. Então, como disse, eu não vou pregar sobre a parábola. A discussão surge no momento do pagamento. Não é isso? E murmuraram contra o pai de família, o fato de os últimos terem sido igualados aos primeiros que suportaram a fadiga e o calor do dia. Parece que o latifundiário, o fazendeiro, ele fez questão de pagar os que vieram por último primeiro, para que os que foram contratados primeiro vissem quanto eles iam receber. Tudo isso podia ser evitado se ele tivesse pago os que foram contratados na primeira hora, né? E eles receberiam e iriam embora e não iam saber o que os outros receberiam. Mas por uma questão de transparência, isso já são palavras minhas, tá? Por uma questão de transparência, ele fez questão, olha, começa pagando pelos últimos. E as pessoas, eu imagino que havia uma fila, né? Não tinha Covid, mas havia fizeram uma fila para receber. Eu peguei aqui primeiro slide, por favor. Aqui, ó. Era mais ou menos uma fila, o capataz ou o tesoureiro, eu não sei, está pagando, né? E os que receberam primeiro foram justamente os que chegaram mais tarde. E os de trás, ó, está até limpando porque ele trabalhou mais, está mais cansado, mais suado, né? E eles ficaram imaginando, ó, se aquele cara trabalhou, acho que menos de 1 hora, recebeu eu acho que eu vou receber pelo menos, fazendo a conta, né, acho que de 10 a 12 denários. E qual não foi a surpresa deles quando
perceberam que receberam exatamente a mesma coisa daqueles que chegaram quase no final do dia. E aí começou a discussão, a murmuração. Volte um. Então, a murmuração básica é o fato de os últimos terem sido igualados aos primeiros. Eu deixei destacado essas palavras, tá? Eu não sei exatamente em qual versículo está. Olha, e murmuravam contra o pai de família o fato de os últimos terem sido igualados aos primeiros, que suportaram a fadiga e o calor do dia. E o pai de família responde assim, olha, não te faço agravo. Outra tradução diz, eu não estou fazendo injustiça com você. Eu não sei por que você está assim tão estressado. Eu não estou te prejudicando, eu não estou fazendo injustiça nem nada. Você não combinou comigo 1 denário por dia? E o que foi que o capataz te pagou? Não foi 1 denário? Qual que é o problema? Toma o que é teu e retira-te. É o que diz o texto. Esse versículozinho, essa frase, toma o que é teu e retira-te, ele vem explicar porque a parábola não é sobre a graça. Porque se for a salvação, você não pega a salvação e sai fora da presença de Deus. Você é salvo para ficar na presença de Deus. Por isso essa parábola não está falando da graça de Deus. Por isso eu disse, ela fala sobre a justiça de Deus. Agora, onde está deixa eu seguir o roteiro que eu escrevi aqui, então. O motivo da murmuração. A justiça, segundo os homens, é receber por mérito. O homem, ele é um meritocrata. Ele faz a avaliação de qualquer coisa baseado no esforço, na dedicação, no tempo que custou para fazer determinada coisa. Então, a justiça, segundo os homens, né, pressupõe recebimento por mérito, no caso, por horas trabalhadas, segundo as obras realizadas, porque aqueles que chegaram primeiro, com certeza, trabalharam muito mais, fizeram mais obras ali, eu não sei exatamente qual que era o trabalho, tá, do que aqueles que chegaram por último. Mas quero lembrar que Jesus começou a parábola dizendo, o reino de Deus é como um pai de família que saiu. Ele não está falando de uma vinha natural, não está falando do mundo secular. Ele está pegando elementos da vida secular para explicar uma verdade espiritual de como são as coisas no reino de Deus, né? Então, no reino de Deus, não é bem pelas suas obras, vocês já estão familiarizado com essa expressão, né? Efésios capítulo 2, certo? Agora eu vou sugerir um outro versículo. Aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se você fez alguma coisa e recebe, não é por graça que você recebe, mas por dívida, ou seja, você trabalhou, você tem, o patrão gerou uma dívida com você porque você trabalhou para ele. Então o que o pai de família fez? Toma o seu denário pelo trabalho que você fez. E estou pagando conforme nós combinamos. Então, fechou, liquidou a fatura. Não te devo mais nada, você também não me deve mais nada. Você trabalhou e a remuneração foi feita. É isso que Paulo diz em Romanos 4:4. Tá? A dívida foi paga conforme o combinado, portanto não há injustiça, né? Segundo os homens, que era o que eles estavam murmurando. Só repetindo aqui então, a justiça segundo o homem é pelo mérito, é pelas obras, é pelo seu esforço, e ainda creem que quanto maior o esforço, maior será o pagamento. Na nossa vida natural, isso é normal.
Quanto mais a gente trabalha, a gente tem mais remuneração, a gente tem mais produto do nosso trabalho, mais resultado, tá? Mas volto a dizer, as parábolas são alegorias usando elementos da nossa vida real apenas para explicar verdades espirituais do reino dos céus. Então a gente não pode aplicar literalmente, mas o princípio, o raciocínio apenas, né? Então, normalmente, o que os homens esperam? Que, pelas suas obras, pelo seu esforço, você é mais merecedor da graça de Deus, você é mais merecedor da salvação. Olha, uma coisa é você corresponder à graça que te alcançou, outra coisa é achar que pelo seu esforço você se salva. Era o que Jesus estava falando para o jovem rico. O jovem rico começou a pergunta errada: o que eu tenho que fazer? E Jesus, como eu já disse em outra, acho que foi numa ministração, eu disse: olha, não é o que fazer, você tem que ser. É pela fé. Não é pelo que você faz, mas pelo que você é. Se você se tornou uma nova criatura em Cristo. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na vida. É isso que vai promover a sua salvação. Não é pelo que você faz. E a gente faz aquela velha associação com Isaías, né, que diz, olha, porque as nossas justiças, nós somos reputados como imundo e as nossas justiças como trapo de imundícia. Em relação à salvação, em relação à santidade de Deus, tá? Não que as suas obras não tenham efeito na sua vida secular, não é disso, eu estou falando em relação ao reino de Deus, para que você alcance a salvação por elas, porque nelas nós alcançamos pela fé no único que conseguiu cumprir os requisitos, cumprir a lei, que é o nosso Senhor Jesus. Mas então, ele está dizendo que, olha, embora no mundo natural, tá, você deva se esforçar, você tem que ter obras, etc, tal, né, para conseguir alguma coisa, no reino dos céus, no mundo espiritual, como alguns dizem, a coisa não é bem assim, não é bem assim que funciona. Por isso, volto a dizer, olha, a parábola não fala da graça de Deus, porque no versículo 14 diz, toma o que é teu e retira. Imagina você chegar no céu e falar, toma aqui o seu galardão, agora sai fora da minha presença. Eu não, porque sair fora da presença de Deus é ir para o inferno. Eu não quero nada, eu quero estar debaixo da sua sombra, eu quero estar na sua presença. É tudo o que eu quero, né? Então, o fato de falar, toma e retira-te, é a comprovação de que a parábola não é sobre graça, mas sobre a justiça de Deus, tá bem? Aliás, existe um momento de graça nessa parábola que é representada quando o pai sai às 9, o pai de família sai às 9, meio-dia, 3 e 5 da tarde. Lembra que eu falei, olha, na primeira vez que ele foi para a praça contratar os trabalhadores, ele saiu com intenção de contratar. Na segunda, terceira, quarta e quinta, ele saiu com outra finalidade. Ele apenas passou pela praça e viu. Podem conferir no texto. Ele não diz assim, olha, e na hora terceira ele saiu de novo porque viu que errou as contas, precisava de mais trabalhadores e foi contratar mais. O texto não diz isso. Ele estava passando e viu de novo e fala, o que vocês estão fazendo aí? Vão trabalhar na minha vinha, eu vou dar para vocês o que eu achar justo. Entenderam? Por quê? Nesse momento, esse pai de família, ele se mostra amoroso, ele se mostra gracioso, porque ele não precisava contratar mais. É aí que entra vamos dizer, o tempero de graça, da graça de Deus nesta parábola. Quando ele sai nas demais 4 viagens e fala, vai trabalhar. Porque todas as demais contratações foi por, vamos chamar assim, de misericórdia. Foi por compaixão daqueles que estão parados. É como se ele pudesse ver que cada homem parado naquela praça, para cada homem parado naquela praça, tem pelo menos mais 2, no mínimo mais 2 ou 3 boquinhas, igual filhote de passarinho no ninho, esperando alguém trazer comida.
porque eram trabalhadores eventuais, que estavam esperando contratantes. E o homem passando ali, viu essas pessoas ociosas e mandou trabalhar. Porque ele queria dar trabalho, porque queria, enfim. Então, a parábola nos fala da justiça de Deus. E segundo a justiça de Deus, no reino de Deus, tá? No reino de Deus, cada um recebe não segundo o mérito. Cada um recebe não segundo o esforço. Cada um recebe não segundo as obras. Mas cada um recebe segundo o que cada um precisa. E essa foi a visão daquele pai de família. Eu já contratei na primeira leva todos que eu precisava. Ele passou de novo às 9 horas da manhã, na terceira hora, e viu gente parada. E como eu disse, ele imaginou, tem gente, pai de família aqui, provavelmente muitos deles, pode ser que haja solteiro, mas pai de família, parado, aguardando quem os contrate, quem os assalarie para dar trabalho. E trabalho não é por esporte, é para levar comida para casa no final do dia. Lembrando que eles não têm carteira assinada, são trabalhadores eventuais, são chapas, são diaristas, que se não houver quem contrate, talvez a família não tenha o que colocar na geladeira, muito menos no prato. Então, essa parábola fala que Deus dá no reino espiritual, cada um, segundo o que ele precisa. Não segundo, assim, a quantidade que ele dá, não é segundo o que ele quer, ou quanto ele se esforçou, mas segundo, na avaliação, na visão de Deus, por assim dizer, o quanto ele precisa. Vocês estão vendo como ela fala de graça, mas não é da graça de Deus? Jesus, portanto, agora já indo para as considerações finais, Jesus, portanto, estava com essa parábola prevenindo a Pedro que depois deles, Pedro e mais os 11 discípulos lá, tá? Eles teriam o mesmo pagamento que os que viriam após ele vão receber. Ou seja, deixa eu ler aqui. Estava prevenindo Pedro que os que viriam após ele, ou seja, depois, tá? Também teriam o mesmo pagamento deles. Que desde o princípio, tá? Vamos voltar para Mateus 4, 5, né? Que desde o princípio, deixando as redes, e o seguiu para se tornar um pescador de homens. Aí tem aquele corinho que fala, quem mandou largar a rede? Foi Jesus, viu? E eles, deixando a rede, o seguiu. É só uma brincadeira, tá, gente? É que eu ouço tanto, quem mandou largar a rede? Foi Jesus. Venha após mim, eu vou fazer você pescador de homem, Pedrão. Bora? Foi Jesus que mandou largar a rede, tá? Vocês podem conferir no Evangelho de Marcos também. Aí eles, deixando a rede, seguiram. E de mais a mais, além disso aqui, além de prevenir, Pedro, não fica chateado se daqui a pouco, mais para frente, vier um tal de Estevão e ele tiver o mesmo pagamento que você, tá? Se mais para frente um tal de Paulo, se mais para frente, sabe, ele receber o mesmo pagamento que você, que está desde o capítulo 4, 5 de Mateus, né, me seguindo, largou a rede, largou a família, largou tudo para me seguir, não fica chateado se lá para frente um tal de Yong Kim, ele receber, oh glória, eu estou profetizando, hein pai, ele receber o mesmo pagamento que você, que desde Mateus 5 está seguindo ele. Não fica chateado com isso, Pedro, tá? Então, toda essa parábola é para prevenir Pedro, olha, Pedro, não fica chateado, tá? Não fica chateado, porque vocês, eu chamei, mas vai ter, ao longo da caminhada vai ter mais gente, tá? E eu estou fazendo isso porque eu sou bom. Você vai querer questionar comigo, por que eu estou dando para o pastor Manuel Messias o mesmo que eu estou dando para você? Ele que vai vir bem depois?
Não fica chateado, Pedro, porque o que eu combinei com você desde o princípio, você vai ter. Agora, o meu assunto com o pastor Manuel Messias é outro. Eu vou pagar para ele o quanto eu quiser e você não tem nada com isso. Mas já te previno que vai ser igual ao seu. Entenderam o motivo da parábola? Porque Pedro falou, olha, nós deixamos tudo. Aquele jovem rico não quis vender um sítiozinho dele. Nós deixamos a família, larguei as redes, tudo para te seguir. Vocês entenderam agora? Está começando a fechar a parábola, tá? E o que nós vamos receber com isso? Você vai receber o que foi combinado comigo. Mas outros vão receber também, ainda que tenham vindo mais tarde. E de mais a mais, Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, tá? Por que eu citei Apocalipse? Porque ele falou, olha, quando Pedro perguntou para Jesus, ele respondeu de cara, olha, vocês vão sentar em 12 tronos, tá? E vão julgar as 12 tribos de Israel. E aquele que deixou casa, família, propriedade, tudo, vai receber ainda 100 vezes mais nessa vida e depois no século vindouro, né? Então, ele falou, olha, vocês vão sentar sobre 12 tronos e governar sobre as tribos de Israel, né? Olha só o que vai acontecer com aqueles que vão vir depois de vocês. Apocalipse capítulo 3, 21. Ao que vencer, eu concederei que assente comigo no meu trono. Vocês não queiram saber o que é o privilégio de sentar do lado do rei. Tá? Vamos trazer para a linguagem dos jovens de hoje. Você vai poder andar no carro importado do patrão. Essa é uma brincadeirinha, tá, gente? Então, ou seja, mesmo vocês vão sentar em tronos, tá, para governar as 12 tribos de Israel, mesmo sobre aquilo, ele está falando, olha, para os que vêm depois de vocês, ainda vai ter o equivalente. Eles vão poder sentar comigo no meu trono. Não fica chateado, tá, Pedro? Não fica chateado. Bem, vamos então para as considerações finais. Eu chamei de conclusão 1. Aqui eu vou explicar o que eu falei para vocês, algumas dúvidas que muita gente tem, que não se convenceu muito porque deu uma explicação fora de contexto. Tá? Hoje vocês vão entender. O que significa os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos? Quem nunca perguntou isso para o pastor e não se convenceu da resposta? Isso está em Mateus 20, 16, tá? Olha, segundo esta parábola explica, ele está explicando que os últimos, vocês podem ver, tu os equiparastes com a gente que veio primeiro. Então, ele está dizendo que os últimos serão equiparados aos primeiros. Não é que os últimos serão primeiros, não é troca de lugar, é nivelamento. Entenderam? É que a tradução faz a gente pensar, eu cheguei por último, tá, mas você primeiro, tá, né? Aí, sei lá, de repente o pessoal pensa, né? O ladrão na cruz, né? Ele chegou por último lá e foi primeiro aí para o céu. Pelo menos é o único que a Bíblia diz que foi para o paraíso e tal, né? E começa a fazer umas associações meio nada a ver assim. O texto está dizendo, tá? É que eu não tenho os originais gregos e os estudos. O que essa afirmação de Jesus está dizendo é que os últimos, ou seja, aqueles que chegaram depois, serão equiparados em termos de ganho com os primeiros. Assim ficou claro, fácil de entender? Porque se você pegar o último e colocar em primeiro, apenas trocando de lugar, você pode colocar em xeque a justiça de Jesus. Agora, equiparar em termos de nivelar, aí sim você vai ver que a justiça de Deus é um pouco diferente da dos homens, é menos mesquinha. Todos entenderam? Entenderam? Eu acho que vocês nunca mais vão esquecer isso, que os últimos serão como os primeiros, em termos de ganho. Tá bem? Então, o que eu escrevi aqui? Que os últimos serão equiparados ao primeiro. Os últimos serão como os primeiros e os primeiros
como os últimos em termos de ganho, em termos de status, em termos de galardão, enfim, sei lá, tá? Vocês vão ser nivelados. Eu acho que vocês nunca mais vão esquecer essa explicação. Posso ouvir um glória? Então, esses derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco. É esse versículo que atesta, que confirma, que corrobora essa minha alegação. Estes derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualastes. Entenderam? Então, se você fala, os últimos serão os primeiros, fora de contexto, vai dar margem a explicações mais absurdas que você pode ter ouvido. Agora, dentro do contexto onde ele foi tirado, ele explica o que quer dizer os últimos serão os primeiros. Serão como os primeiros. Amém? Conclusão 2. O que significa? Essa aqui todo mundo vai ficar surpreso. O que significa? Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É a frase que termina a parábola, não é isso? No versículo 16, se não me engano, não é isso? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha, eu já ouvi explicações das mais variadas e eu confesso que eu vi como pessoas têm imaginação. Mas é aquela história, gente. Quando a gente tira um versículo, uma afirmação, do contexto dele, joga num para-choque de caminhão, depois você repete e não sabe de onde ele saiu, você fica imaginando coisas mesmo. Agora, dentro do contexto, você consegue a explicação dele. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem nunca perguntou para o pastor o que significa isso? Hoje vocês vão ter a resposta. Quem são os escolhidos de Jesus? João capítulo 15, versículo, esqueci, gente. Não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis muito fruto, e que o vosso fruto permaneça. Quem são os escolhidos? Os 12. Apóstolos, discípulos, eu não sei que nomes você quer dar. Os 12, eles eram escolhidos. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Poucos, porque eram apenas 12. Muitos são chamados. Aquele que eu fui às 9 da manhã, aquele que eu achei a meio-dia, aquele que eu achei às 3 horas da tarde, aquele que eu achei às 5 horas da tarde. Muitos são chamados para a obra, para trabalhar na vinha, para o serviço do reino. Mas os escolhidos por mim foram apenas vocês 12. Entenderam agora? Bom, se alguém não concorda, é só me pegar na saída, tá? E a gente vai discutir. Tá? Eu acho que é aquilo que eu sempre digo, quando você tira do contexto, muitos são chamados, e você tira ela, você viaja na maionese celestial. Você fica imaginando, nossa, será que eu sou chamado? Será que eu sou escolhido? E você fica naquela crise teológica, né? Será que eu estou salvo ou não estou salvo? Eu sou escolhido, eu sou chamado. Meu Deus do céu, olha, vamos jogar ela dentro de onde ela foi tirada? Quem são os escolhidos? Foram vocês, Pedro, Tiago, João. E quem são os chamados? Os demais. Os demais. Bom, aqui no caso da parábola, ó, os da 3ª, 6ª, 9ª, 11ª hora, são muitos. São eu, você, Márcio, pastor Manuel Messias, Jean, Vinícius, Lu, todo mundo aqui. Nós somos chamados, tá? Os escolhidos mesmo foram os 12. Entenderam agora? Eu acho que vocês nunca mais vão esquecer isso. Bem, gente, como eu disse, hoje eu não quero, como disse, eu não estou aqui para pregar sobre a parábola, mas explicar os pontos-chave, o entendimento dela, né? E dizer em que contexto ela aconteceu. Tudo isso foi para responder a uma indagação de Pedro sobre, olha, nós deixamos tudo, o que nós vamos receber?
Foi para responder isso, essa pergunta, essa indagação de Pedro. E Jesus contou essa parábola. Tá? Então eu quero que vocês tenham um cuidado teológico, assim, avaliem bem na hora de ler essa parábola, para não incorrer em, como eu disse, hoje eu expliquei mais ou menos como um teólogo, tá? Não como um pregador. Os pontos que vocês têm que atentar, que vão achar respostas para várias dúvidas que vocês têm. Então, eu acredito que Pedro talvez não tenha concordado muito, né? Ele tinha um temperamento meio forte, né? E depois dessa explicação de Jesus, ele pode até ter entendido, mas talvez não aceitado. Bom, não importa, né? Então, como encerramento aqui, eu queria dizer o seguinte: eu não sei em que hora Luana, Márcio, Pastor Manuel Messias, ou cada um de vocês, eu não sei em que hora você se encaixa aí, tá? Eu não sei em que hora você foi chamado para trabalhar nessa vinha do Senhor. Não importa. Isso é o de menos. Se foi na primeira hora, se foi na terceira, nona, 11ª, não importa. O que importa é você atender esse chamado, a essa convocação. Vá trabalhar na vinha do Pai. Trabalhe, ainda que reste meia hora, 1 hora, trabalhe com dedicação, trabalhe com afinco, sabendo que aquele que vai te pagar, aquele que vai te remunerar, é justo, é bom. Não foi assim que o jovem rico chegou para Jesus? Bom mestre. E Jesus já replica: por que você me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. E é esse que está convocando cada um de vocês. Eu não quero saber se é a hora de começar, se já demorou, se já está quase na hora de todo mundo pegar o boné. Não, vai trabalhar na vinha. Importante não é tanto o que você faz, mas saber que é pela graça que eu dou trabalho para vocês e vocês vão receber essa condição para levar alimento para sua casa. Não importa o horário, ele vai pagar o que foi justo. E disso aqui vocês podem descansar, porque esse homem aqui, nunca sequer ouviu falar de Serasa, tá? Nunca ouviu nenhum testemunho. Ele é bom, tá? Nele você pode confiar, ele é justo. Então pode ir sem perguntar quanto que eu vou ganhar. É que Pedro era um pouco mais cara de pau. Mas se verdadeiramente Deus te convocar, filho, filha, vem trabalhar na... Ah, mas já está quase na hora de... Né? Vai. E ele vai te pagar o que for justo. Ele simplesmente não quer ver você parado até 5 horas da tarde. Ele viu... Olha, gente, quando a gente fica até 5 horas da tarde num ponto de chapa, sabendo que ele encerra às 18, existe uma esperança de que alguém ainda venha, na pior das hipóteses, agendar um trabalho para o dia seguinte. Talvez com essa esperança eles tenham ficado até 5 horas da tarde. Por quê? Assim, cá entre nós, na prática, depois de 8, 9 da manhã, você já perdeu a esperança. Naquele caso, tá? Não estou falando dos chapas que caminhão passa toda hora. Mas ali, para trabalhar um dia inteiro na enxada, eu não sei como, depois de passar 2 horas, você já perde a esperança de trabalhar no dia. E ainda assim, o Pai te convoca. Porque Ele não quer te ver parado. Isso que o Pai não quer, te ver parado quando há obra a ser feita. A seara é grande, olha os campos como estão brancos. Não importa, não fica olhando o relógio. Eu sou Pai da eternidade. Que isso? Eu estou te chamando é porque tem serviço. Vai, olha ali, olha os campos brancos ali, prontos para a ceifa. Não rejeite a convocação do Pai. Já estou começando a pregar, desculpa, gente, é aula, né? Então, aceite o convite da graça do Pai. É graça sim, porque Ele não precisa, mas quer que você tenha o privilégio de participar nisso. Para ter uma coroa depois. Ele vai falar, desculpe,
servo bom e fiel. No pouco você foi fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Ele quer te recompensar, ele só não quer ver você parado, ocioso. O que o pai de família pergunta para aquela turma? Por que vocês estão aqui parados? Porque ninguém nos assalariou, ninguém nos contratou, ninguém nos convocou. Por isso que nós estamos aqui aguardando. Pois bem, eu cheguei aqui. Vai, não importa se é 5 horas da tarde, vai trabalhar na vinha. Não recuse essa convocação da obra do Pai. Aceite o convite da graça do Pai. Ele é bom e justo. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade. E eu quero que vocês meditem e espero ter tirado 2 dúvidas que muitos crentes tinham. Amém? Agora eu vou passar novamente a direção para o nosso pastor. Um momentinho, é que a gente ainda não está acostumado com essa fiação. Glória a Deus, boa esta palavra. E como o pastor falou, as dúvidas que a gente precisa sanar, e esta aula nos levou a meditar sobre o nosso chamado para a obra de Deus. Às vezes reclamamos que a competência do trabalho é do pastor, é do presbítero, é da irmã, é do irmão, quem tem que limpar é a irmã, quem tem que pegar isso aqui é o irmão, quem tem que fazer isso é... Mas Jesus chamou a todos. E a obra de Deus tem lugar para todos trabalhar. Tinha até antes a gente falava, quando recebia as pessoas, né? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Se for para trabalhar, ainda há lugar. Aí os irmãos, tinham os irmãos mais... Comece já. Tudo que você fizer na obra de Deus, meu irmão, chamado, não é porque você é justo e merece. O texto que o pastor aqui mostrou muito bem aqui no livro de Romanos, o Senhor nos chamou sem nós merecer. Ele contratou primeiramente, mas depois chamou sem merecer. Todos nós aqui não temos mérito no chamado. A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor e o amor do Senhor nos traz a refletir. Nós não temos recompensa, mas Ele vai nos dar a recompensa. Nós não merecemos recompensa, mas Ele vai nos dar a recompensa. Você viu a recompensa aqui? O livro de Apocalipse, aos que vencer, vai assentar no trono com ele. Imagine. Então vale a pena lutar, vale a pena passar, vale a pena qualquer coisa dessa vida. Nada disso pode nos separar do amor de Deus, que é Jesus Cristo. É nele que nós baseamos a nossa fé. Deus abençoe, eu louvo a Deus por essas aulas que nós temos aqui. São aulas que realmente quem não assiste perde. É você que está perdendo. Você que está do outro lado da tela aí que não está assistindo, você está perdendo. Eu te garanto que você está perdendo. Sua paciência. Às vezes você fica 2 horas diante de um filme que não vai te edificar em nada. E às vezes não fica 1 hora diante do ensinamento. Eu te aconselho a não fazer mais isso. Tenha paciência, ouça, e que vai te fazer um bem, vai nos fazer bem. Eu fico feliz de estar aqui hoje na casa de Deus, porque a gente não pode mais ficar longe da casa do Pai, né? Sexta-feira, irmãos, nós vamos ter o culto de ensinamento. Em nome de Jesus, nós estaremos aqui na sexta-feira para o culto que será na live ainda, sexta-feira. Porém, no domingo, nós queremos fazer uma mudança. Do jeito que foi a nossa ceia aqui, nós vamos ter o culto de domingo. Vamos fazer aqui, não vai haver live no domingo.
eu aconselho aos irmãos pastores que lá na igreja, lá na Coab, Carapicuíba, faça algum movimento para ter o culto domingo, né? Que seja de oração, com poucas testemunhos, libere corredor, as pessoas tenham álcool gel, máscara. Se alguém tiver com algum sintoma, não venha domingo. Se alguém se sentir que não está bem, não venha. Mas os demais irmãos já está sendo anunciado. Venha para o culto domingo. Domingo nós teremos o culto, vamos ter, como foi a nossa ceia, nós vamos ter as carreiras de cadeiras aqui, nós vamos ter o álcool gel, nós vamos ter a máscara, os irmãos venham de máscara, cada um tem uma máscara agora. Então domingo nós vamos cultuar aqui com os irmãos, em nome de Jesus. Todo mundo sem máscara. A máscara agora é obrigatória em todo o Brasil, hein, irmãos? Então é isso, meus queridos. Deus abençoe. Quero louvar a Deus aqui por esta equipe, né? Essa equipe que tem ajudado aqui. Nós cada dia mais está melhorando a coisa, viu? Cada dia mais já tem seguidores ali, mais de 1000 seguidores na página, né? E Deus vai nos dar graça, tá bom? Romanos 4:4, tá aqui, ó, o texto que eu ia falar. Ora, aquele que fez qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida, tá? Então, não que o Senhor gerou dívida conosco, mas Ele vai pagar pelo trabalho que você fez, tá bom? Então fica aí, esses são os anúncios. Deus abençoe a todos. Vamos nesse momento orar. Domingo é o culto de missão, né? Domingo é o culto de missão. Então nós vamos ter o culto no domingo, com todos os cuidados. Os irmãos vão entrar, depois de uma certa hora a gente pode até fechar ali a porta, mas vai ser assim. Pai eterno, nós te louvamos, também te agradecemos no dia de hoje. Agradecemos ao Senhor pela tua bondade e por tua misericórdia, por nos proporcionar momentos como esse, Senhor, que a palavra do Senhor falou grandemente conosco e nos confrontou para que possamos entender entre a justiça dos homens e a justiça divina, que o reino do céu, o reino do Senhor é um reino de amor, e o Senhor não recompensa porque nós merecemos, mas porque segundo a tua bondade o Senhor tem nos dado. Pai, eu quero orar aqui pelos enfermos, Senhor, para que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor nessa hora visite essa pessoa que está desesperada, que foi acometido, Senhor, por esta enfermidade, essa família que está enlutada. Senhor, te pedimos pelo Brasil, para que este mal seja tirado de nós. Está um número muito grande, Senhor, a mortandade tem sido grande, mas nós cremos no Senhor como o nosso provedor, nosso ajudador, nosso guardador. Guarda as vidas dos teus filhos, guarde a vida de cada um, Senhor, da igreja do Senhor, e também nós oramos pela nação, para que o Senhor tenha misericórdia da nação, e não só a nossa, mas as demais nações, Senhor. Assim nós clamamos nessa noite, pedindo a tua graça e a tua bondade, e assim nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam: Amém. Está terminado em nome de Jesus.